Olá pessoal, tudo bem com vocês? João por aqui e vamos começar um tutorial aqui de Photoshop, de pós-produção no Photoshop, que é exclusivo aqui para membros do canal. Estou deixando essa introdução do tutorial disponível de graça para todo mundo, para que vocês possam ver o que está acontecendo ali dentro da nossa parte de membros do nosso canal, ok? Então eu vou estar explicando mais ou menos aqui o que eu utilizo mais no Photoshop, e para você também que está começando no Photoshop, quer ter uma noção mais ou menos do que a gente vai fazer, eu vou dar uma visão geral do que a gente vai fazer nesse tutorial, ok? Então vamos lá, basicamente a gente vai continuar o tutorial que o Felipe fez dessa cena aqui, ó. E nesse tutorial que vai estar exclusivo para membros, você vai ver como pegar um ID de material e ajustar uma cor de parede, deixar com mais saturação, menos saturação, melhorar uma luz de uma imagem utilizando isso daqui, utilizar uma camada de Ambient Occlusion para você dar mais contraste nas suas sombras, ou menos contraste ou mais contraste, e deixar a sua imagem com mais profundidade, né? E os cantinhos, né? Principalmente os cantinhos com mais essa diferença, né, que o Ambient Occlusion faz nas nossas imagens. E também, claro, adicionar filtros, tá vendo? Filtros que você... isso aqui tá muito saturado, tá muito forte na minha cena. Você bota um filtro aqui e tira isso daqui de uma forma bem rápida, tá? Eu vou estar mostrando isso aqui tudo para vocês, como você pode equilibrar essa imagem do Felipe tá bem equilibrada, mas como a gente pode equilibrar mais alguma imagem, diminuir às vezes a exposição aqui dessa parte aqui de fora que tá muito forte, por exemplo. Mas é isso tudo que a gente vai ver nesse tutorial para membros. Então entra ali no nível N2 e você vai ter acesso a esse tutorial completo. Mas aqui, continua nesse vídeo que eu vou dar um básico aqui para vocês de Photoshop e a gente vai ver tudo isso daqui. Toda essa parte inicial assim de interface do Photoshop, os layers aqui, as principais ferramentas de varinha mágica, de seleção, de você fazer uma opacidade numa imagem, tudo isso a gente vai ver aqui nesse vídeo. Então fica aqui comigo e vamos começar esse tutorial. E no momento eu só cliquei e arrastei uma imagem para cá na tela inicial do Photoshop com o arquivo zerado, tá? Então eu vou até tirar ela aqui novamente, olha, e vou botar e arrastar a imagem que eu quero para cá. Ok, ela entra aqui numa coisa que chamamos de layers. Então essa aqui é a camada base, né, que eu vou trabalhar. Esse tutorial eu quero mostrar como de uma forma rápida você consegue alcançar um resultado de uma boa qualidade numa imagem. Vocês vão ver esse resultado, já estão postadas essas imagens no meu Instagram. Então dê uma olhada lá no resultado que ficou, né? Caso você não entre como membro, você queira ver como é que ficou o resultado dessa imagem. Eu estou aproveitando para fazer essa pós-produção e gravar esse tutorial para vocês. Então basicamente é isso. Eu cliquei e arrastei, ela já aparece aqui nos layers. Como a gente está fazendo um tutorial básico, eu não preciso mexer nos canais RGB dela. Vocês não precisam ficar vendo essas coisas aqui agora. Só precisa saber que ela consegue ser separada por layer. Você consegue dar uma certa opacidade, ó, nessa imagem por aqui. Basicamente é isso que você precisa saber. E aqui, nessa parte onde está aqui, ó, normal, você consegue transformar essa imagem como overlay e fazer uma camada diferenciada para essa imagem. Mas isso também eu vou falar aqui no decorrer desse tutorial, porque vão ter alguns tipos de imagem que a gente vai ter que mudar isso daqui. Aqui em cima é como todo programa, né, como todo software, né, para você salvar. O Ctrl S funciona, o Shift Ctrl S também funciona para dar Save As. E aí você pode estar... aqui você vai salvar em formato do Photoshop, mas você também pode salvar em formato de imagens TIFF, JPEG e tudo mais, ok? Aqui em edição são alguns comandos, né, para você estar editando essa imagem como perspectiva e tudo mais. As principais transformações, ó, de escala, de rotação. Então, se eu botar aqui como escala, ó, eu consigo mudar a escala dessa imagem. Mas só que se eu usar também, vou concluir, ó, ele sempre você tem que depois concluir aqui, vou cancelar. Vou selecionar esse layer, tá vendo? E vou dar um Ctrl T. E é da mesma forma, ela já aparece para você fazer escala. E aparece aqui, ó, se você for na bordinha, é escala e rotação, ó. Então você já tem os dois aqui no mesmo. Da mesma forma, você pode, em vez de estar vindo aqui e apertando aqui no Edit e tudo mais, clicando com o botão direito, assim ela não funciona. Você tem que dar um Ctrl T primeiro. Clica com o botão direito e aí você consegue ter acesso a tudo aquilo que a gente estava vendo. Então, uma de perspectiva, quando a gente quer fazer fotomontagem,
gente pode estar ajustando aqui, tá vendo? A perspectiva dessa imagem. Vou dar Ctrl Z. A gente pode também estar distorcendo, de fato, né, a imagem para que ela se encaixe em alguma cena. Para esse tutorial eu não vou mostrar, tá? Estou mostrando essas funções que temos aqui, principalmente com o Ctrl T, né? E você pode estar mexendo aqui. Outra coisa que a gente pode usar bastante no Photoshop é essa ferramenta aqui de recorte. Então todas as ferramentas estão aqui do lado, ó. A ferramenta de mover, né? Que é essa daqui que a gente já está usando. Você clica e segura. Vou dar Ctrl Z. A ferramenta de seleção, ó, se eu pegar, selecionar isso aqui, der Ctrl C e der Ctrl V no mesmo arquivo, e agora for na ferramenta de mover, ó, eu tenho aquela parte que eu selecionei e consigo, né, jogar para qualquer lugar. Ctrl Z, mesma coisa, mas ele criou um novo layer, tá vendo? Para apagar um layer, você clica aqui, ó, e vai na lixeirinha aqui e pronto, ó. Já apagou o layer. Mas você pode também selecionar de uma outra forma, com esse ferramenta de laço, que você vai segurando, ó, e faz uma coisa bem orgânica para selecionar. Vou dar Ctrl Z, mas um que eu gosto bastante é o laço poligonal, onde eu vou clicando aí, ele vai deixando reto aonde eu quero. Com o scroll do mouse eu faço zoom. Se o de vocês não tiver o scroll aqui, deixa eu ver. Tá, ele fez essa seleção aqui. Você pode ser o Shift Scroll, e aí ele faz o zoom. Por padrão, o Photoshop vem com o Shift Scroll ou Alt Scroll. Tá, então experimentem um de vocês. O meu tá com o Scroll aqui no mouse, mas provavelmente, eu acho que como padrão, ele vem no Alt ou no Shift. Shift pressiona e Scroll do mouse, e ele faz o zoom, ok? Então você, quando estiver fazendo isso daqui, ó, selecionando, você pode dar um zoom e você mexe aqui para baixo. Eu não estou apertando nada, só levando o mouse aqui para os lados, e ele já entende que eu quero chegar para o lado. E para dar o zoom out, né, é o Shift ou Alt, né? Eu já nem sei aí para você voltar. Dei ESC, tá? Só para cancelar o comando. Claro que se eu tenho uma forma selecionada, se eu mexer aqui, ó, ele já entende que eu estou recortando essa imagem, e aqui no caso ele não criou uma nova layer, porque eu não dei Ctrl C, Ctrl V, ok? Ele só recortou e ajustou aqui a imagem. Então, se eu tenho algo selecionado aqui e quero tirar essa seleção, ou eu posso clicar fora, né? Ou eu posso simplesmente, que se eu tiver em outra ferramenta, ele fica ainda entendendo que eu tô com aquela parte selecionada. Então eu dou para cancelar isso aqui, eu dou um Ctrl D para cancelar essa seleção. A questão do zoom do mouse, você pode vir aqui no Edit, em Preference, é que o meu está aqui com o zoom pelo mouse, né? Você pode vir aqui em Geral, ó, novamente, Edit, Preference, Geral, ou Ctrl K, né? Ele tem um atalho também para isso. E vamos vir aqui, ó, em Tools, nas preferências, e você bota aqui, ó, Zoom with Scroll Wheel, ok? Se eu tirar, deixa eu até ver qual é o padrão no Photoshop. Ó, é o Alt, tá? O Alt é o padrão, o de vocês provavelmente está assim. Mas aí, vamos lá no Edit Preference, aqui em Tools, e vou ativar novamente o Zoom. E agora o meu Zoom está novamente de novo pelo meu scroll do mouse. Você pode estar andando aqui por baixo, ó. Normalmente eu acabo usando bastante isso daqui, mas aqui o Pan, deixa eu até ver o atalho dele aqui, é o H, tá vendo? Ele também mostra os atalhos aqui, ó. Se eu apoiar o mouse, ó, esse aqui é o V para mover. Então, ó, V, ele mudou para o de mover. Eu estou movendo a imagem. Ctrl Z, e H eu dou o Pan aqui nessa imagem, posso estar arrastando ela. Uma ferramenta muito usada aqui no Photoshop tá aqui é esse quarto ícone aqui, que é com W, é o Magic Tool, né? A varinha mágica, onde você pode selecionar aqui, ó, o que você quer a partir de uma cor. Só que tá vendo que ela tá selecionando de uma forma meio esquisita? Se você mudar aqui a tolerância dela, sei lá, para 20, ela vai ter uma tolerância de 20 tonalidades do branco para poder selecionar. Ó, já pegou uma parte maior. Se eu apertar o Shift, ó, eu adiciono coisas que eu quero. E se eu apertar o Alt, eu tiro coisas que eu quero. Ó. Então, aqui tirei e com o Shift, ó, adicionei novas partes. Aí eu aproximo. Tá, eu quero mais isso aqui, ó, tá vendo? Ele já
como são cores bem... tá dando um contraste bem grande do branco, a gente consegue fazer isso. Só que tá vendo que, às vezes, isso aqui acontece. Quando isso aqui começa a acontecer, eu dou Ctrl Z e diminuo um pouquinho a tolerância para 10. E vou aqui, ó, tentando pegar aos pouquinhos. Isso é para eu não ter que fazer na mão de uma maneira, né, que também é possível, que é você fazer com o laço, né? Você faz com o laço aqui, ó, clique segura, né? E você vem pegando aqui, ops, deixa eu dar. Você primeiro dá o shift e eu vou adicionar a essa seleção essa parte aqui, ó, e vou clicando. O problema, tá vendo, que ele vai chegando em certas partes e vai ficando um pouco mais complicado, ó. Mas aí você vai clicando em volta, ó, e termina aqui. E ele adicionou, tá vendo, essa parte aqui. Você pode aproximar bem, ó, tá vendo? Pô, eu quero adicionar mais isso aqui, ó, sou muito detalhista, ó. Vou clicando aqui em volta, vou fazendo um círculo até bater, ó, de novo aqui, ó, ele aparece uma bolinha no meu mouse, ó. Ele tá com mais, eu tô com shift segurando, né? Aí apareceu, cadê a bolinha ali, ó? Prum. Já adicionou. Quero tirar. Ó, se eu quisesse adicionar isso aqui também, ó. Aqui eu não tô entendendo direito o que que é, mas sei lá, vou pegar só o branco aqui. Como eu tô fazendo quadradinho, porque ali atrás tá muito pequeno, né? Então, bem tranquilo. Ó, tá vendo? Então adicionei aqui o branco. E bom, essa é uma forma para você selecionar coisas. Só que é claro que eu não faço isso, tá? E é uma coisa que eu já vou adiantar para vocês que eu vou mostrar nesse tutorial, que é, deixa eu ver, quando a gente faz o render aqui na Duo, a gente separa o que no Max e no Corona, no V-Ray, são os IDs, né? As identificações do material, você pode botar por asset ou por material. E aqui, ó, eu clico, solto aqui, vou jogar em cima dessa imagem. Ó, então tá vendo? É isso aqui que a gente faz. Eu joguei em cima dela, ó. Só cliquei, arrastei e joguei pra cá pra cima. Ela já aparece como um novo layer. E isso facilita pra gente selecionar. Então eu uso a varinha mágica. Eu tenho que estar nesse layer aqui, tá? Eu não posso estar nesse, ó. Se eu tiver nesse, ele vai entender que é aquele layer lá de baixo ainda. Mas se eu clicar nesse aqui, ó, ele vai pegar agora, ó, tudo que tá em vermelho, ó, bem forte aqui, ó. E eu sei que aqui é só a parede branca. Aqui também tá o teto, né? Então, ó, facilitou para poder fazer essa seleção. Eu não preciso ficar me matando, indo nos espacinhos ali apertados, ó. E conseguir, eu quero rodapé também. Então pego aqui, porque as cores estão bem, né, estão com um contraste bem grande. Então, normalmente, estamos fazendo isso aqui. Vamos estar ensinando isso aqui no Blender a partir do segundo tutorial, que o primeiro tutorial a gente fez uma coisa bem básica, tá? Então, a gente vai estar fazendo isso aqui no próximo tutorial. E esse aqui que eu vou continuar mostrando para vocês, tá? Só não vou continuar mostrando agora, que eu vou continuar no passo a passo em próximos vídeos, tá? Então, estou mostrando formas de selecionar e o que vamos fazer aqui. Eu posso esconder, então, ó, como a gente tem layers. Layers nada mais é do que camadas. Imagina um bolo. Um bolo ele é feito de camadas. Você tem ali a parte de baixo, a base do bolo, tem o recheio do bolo e tem a parte de cima do bolo, o topo do bolo, né? Então, basicamente, é isso aqui, ó. Essa aqui é o como se... sei lá, a parte de cima, né? Essa imagem está em cima dessa. Se eu trocar aqui, ó, jogar lá para baixo... agora, essa imagem está em cima dessa. E se eu diminuir a opacidade dessa imagem aqui, ó, tá vendo? Ele junta as duas imagens. Ele está mostrando um pouco da imagem que está ali atrás. Okay? Então, só para vocês entenderem mais ou menos a questão das camadas. Uma outra coisa que eu uso bastante aqui também é, por exemplo... eu vou simular uma coisa aqui bem nada a ver, tá? Mas é só para mostrar uma outra ferramenta. Eu posso, por exemplo, fazer uma seleção aqui nesse tapete. Deixa eu ver se ele pegou. Tá, pegou isso aqui, ó. Eu quero, por exemplo, aumentar esse tapete para cá. Poderia fazer isso de várias formas, tá? Mas tem uma ferramenta aqui no Photoshop que você pode usar isso para fazer com pisos, com várias outras coisas, que é essa ferramenta de estampa aqui, ó. Clone Stamp Tool, ou S, né? Deixa eu digitar aqui, ó, S. Tá, já estou usando ela. Com o Alt é onde eu quero pegar
essa estampa, a referência de onde eu quero pegar para poder fazer essa estampa. Vocês já vão entender o que eu vou fazer agora. Basicamente, é bom também a gente fazer uma cópia dessa camada, tá? Clica nela aqui, duplica. E eu vou deixar aqui, ó, tá vendo? No mesmo arquivo, só vou dar um OK. E ele já fez uma cópia desse layer. Então, mesmo se eu fizer uma transparência aqui, ó, não vai dar nada porque tem duas imagens iguais. Agora, se eu fizer mais uma transparência, agora sim vai dar alguma coisa, ok? Então, deixa eu só voltar aqui. E eu vou pegar nessa cópia, para não afetar a imagem original, tá? A seleção ela continua aqui, porque a seleção ela é indiferente da camada que a gente está mexendo. Depois eu só tenho que falar, tá? É essa seleção aqui, ó, eu clico para essa camada que eu vou alterar, ok? Então, por exemplo, eu vou botar aqui nessa parte de estampa, selecionar isso aqui. Com Alt eu vou clicar aqui. Uma outra coisa, eu não mostrei sobre os pincéis, mas nos pincéis também, ó, a gente clica aqui e temos vários tipos de pincéis. Ó, bem nessa partezinha aqui, ó. Porque essa estampa, ela é tipo um pincel também, tá? Eu não estou usando a tablet para fazer isso, tá? Toda essa pós-produção você não precisa ter uma tablet, que é aquela mesinha digitalizadora para fazer. Vou selecionar esse daqui, que vai ser um stamp mais suavizado, é um pincel mais suavizado. E esse aqui é um pincel mais duro, tá vendo? Ele tem as bordas duras. Então, eu vou selecionar primeiro esse daqui. Para aumentar o tamanho aqui, ó, posso aumentar o tamanho aqui. Ele vai aumentando o tamanho aqui, ó, do meu pincel. Se eu botar mais ainda aqui, ó, ele tá gigante, tá vendo? Ele me mostra o que tá acontecendo. O que eu vou pegar no meu pincel. Vou botar aqui mais ou menos com... Tem um atalho aqui pro tamanho do pincel, mas eu já até esqueci. E acabo até clicando ali, é meio noobzão ficar clicando aqui, mas às vezes eu vou atrás dos atalhos. Então, Alt aqui, ó, eu quero pegar essa parte aqui, ó, e... Ó, ele já pegou aqui porque ele me mostra aqui, ó, aonde ele tá pegando, ó. Ele tá desenhando, fazendo uma estampa mesmo desse carpete. Como ele é basicamente igual aqui, eu pegaria mais aqui assim, ó. Porque tem uma sombra, então você teria que pensar, né, exatamente a sombra aqui, né, onde você vai estar desenhando isso. É com Alt, estava apertando o botão errado. Se a sombra está fazendo isso aqui, ó, então eu faço isso aqui. E aí aqui eu faço meio que assim. Então também é de uma parte artística sua, né, de estar fazendo isso da melhor forma, da melhor maneira possível, né. Aí eu boto um lugar bem longe aqui desse pé, por exemplo, ó. Ele vai pegar lá de longe para poder fazer esse desenho aqui. E aí você vai pegando, você vai às vezes pegando da mesma parte aqui, ó, para poder também a cor, né, não ficar muito diferente. Aqui é até um pouco mais claro. Ó, aqui tá vendo que a cor já é bem diferente, então... E aí vai um pouquinho do seu lado artístico, né, para poder fazer isso funcionar bem aqui, ó. E você saber de onde você vai pegar. Ele já tá pegando a cama. E talvez aqui eu possa até pegar isso aqui. Eu faço uma mistura, né? E aí, de repente, sei lá, aqui... Deixa eu tirar essa seleção. Ó, ficou mais ou menos... Ainda tá parecendo muito marcado aqui, ó. Eu pego agora com o stamp, ó, sem aquela seleção, ó. E só vou juntando aqui. Assim, dá uma disfarçada, né? Aumentei um pouco esse tapete. Eu poderia também recortar e colar e trazer aqui para baixo. Poderia aproveitar aquela bordazinha do tapete que estava aqui também, ok? Então, existem várias maneiras, né, de você fazer. Eu vou deletar esse layer. Né, o que eu tava falando, ó, vou duplicar novamente. Eu tava falando que eu poderia pegar isso aqui
Ah, eu quero aumentar esse tamanho aqui. Eu vou no Move, dou um Ctrl C, Ctrl V. E ó, só trago aqui pra baixo. E depois nessa partezinha aqui eu jogo um Stamp. Aí, sei lá, dou mais um Ctrl V aqui. Ele jogou lá pra cima, mas tudo bem. Ó, tô aumentando aqui na pós-produção. Agora com o teclado, ó. Com o teclado pra cima e pra baixo, a setinha. Eu consigo fazer... Mas tá vendo que tá muito repetitivo aqui? Agora, ó, vai lá, pega o Stamp. Você pode agora, por exemplo, ele tá com várias camadas separadas. Você pode pegar essas três com Shift, ó, clica nessa primeira, Shift, botão direito e faz um Merge Layers. Você vai juntar esses layers num só, e virou um só, que aí sim eu consigo fazer isso aqui, ó, com o Stamp, ó. E agora dá uma viajada aqui pra, tipo... Até Ctrl Z, porque acho que ficou muito artificial. Você vai pegando, vai pegando de uma parte aqui, junta, pega de outra, não ficou bom, volta. Tá vendo? Só pra não ficar muito marcado, né? Meio artificial. Aqui, aquele mesmo caso, tem uma sombra, então é mais complicado, né? Por isso que eu faço aquela seleção, né? Porque em momentos como essa parte aqui, né? Às vezes acaba avançando um pouco mais aqui o piso. Então, tá vendo? A gente fez uma adição aqui nesse tapete na pós-produção. Caso você tenha pressa, às vezes é mais fácil renderizar, né? O Blender ele é tão rápido que às vezes é mais fácil você renderizar. Vou deletar esse layer aqui. Ok. Beleza, então essa foi essa ferramenta. Às vezes você quer dar uma sombrinha, né? Você quer simular uma sombra. Você pode usar aqui a ferramenta de pincel. E vou mudar. Tá, tô com esse... Normalmente eu uso esse pincel para fazer sombra. Tá, então eu quero, sei lá, vou dar um risco aqui, ó. Tá vendo? Tá, essa espessura de pincel. Vou dar Ctrl Z. Aí você vai, eu quero um pouquinho mais grosso. E sei lá, você vai fazer um novo layer aqui. Como é que você faz um novo layer? Aqui embaixo, ó. Deixa eu ver. É esse aqui, ó. Esse maisinho aqui do lado da lixeirinha. Ele criou um novo layer. E eu posso, ó, com o mouse, eu tô falando com o mouse, ó, fazer uma sombra aqui. Só que tá vendo que o mouse tá bem esquisitão, até difícil de fazer. Eu clico uma vez aqui e solto. Cliquei e soltei. Agora com o Shift, ó, clico aqui e solto. E ó, ele já fez isso daqui. E agora na opacidade, né, tá esquisito isso aqui. Eu diminuo a opacidade. Tá vendo? E simulo uma sombrinha um pouco mais forte ali. Ah, isso aqui tá muito forte, né, claro. Diminui o pincel. Às vezes você quer só forçar essa sombra aqui, né? Com Shift. Diminui a intensidade. Às vezes só de você pegar e duplicar esse layer aqui, ele já faz ali um efeito mais ou menos que você quer. Ok? Então é isso. E com isso você consegue fazer, tá vendo? Outras sombrinhas, forçar alguma sombra. Isso é um pincel, tá? É um pincel de desenho, né? Você desenha qualquer coisa. E no caso aqui o que eu desenhei foi uma sombra. Uma outra coisa de básico aqui que a gente tem no Photoshop também são as máscaras. Por exemplo, eu vou fazer um exemplo bem tosco aqui, tá? Por exemplo, essa cena aqui de baixo, eu vou esconder essa daqui, tá? Tem um olhinho aqui ó, que você pode esconder. E sei lá, eu quero pegar... Eu quero que... Tá, eu tô simulando uma coisa aqui bem toscona, tá? Só pra vocês saberem que isso aqui existe no Photoshop. Eu quero, sei lá, pegar esse vermelho e jogar como cor da cama, tá? Isso, eu nunca faria isso, tá? Só tô mostrando. Aí eu vou ligar essa camada aqui agora. Posso jogar essa camada aqui pra cima. E eu posso fazer aqui, ó, uma máscara aqui embaixo, ó. Deixa eu ver aqui o nome que ele vai dar. Ó, Add Layer Mask. Eu clico. E ele fez uma máscara, tá vendo? E o que ele faz? O tom de preto é um tom aonde ele não vai mostrar. E o que tá em branco é o que ele vai mostrar. E, ou seja, se eu quero aumentar... Aí, claro, eu poderia botar aqui. Isso aqui pode ser útil para você
fazer uma máscara com uma grama, às vezes para poder recortar um edifício, né? Você quer recortar um prédio de uma imagem. Eu posso mostrar em outros vídeos casos práticos para você usar uma máscara, tá? Eu só estou exemplificando as coisas que tem aqui dentro do Photoshop. Então, ó, só estou diminuindo e aumentando aqui. E aí você pode também aqui, agora com o pincel, você deixa sempre aqui ó, no preto e no branco. Tá? Eu tô aqui, ó. Eu tenho que clicar não aqui, não posso estar com a seleção aqui. Tem que estar com a seleção na máscara em preto e branco. E agora tudo que eu pintar aqui, ó, em cima, ó, preto ele tá escondendo, branco ele tá mostrando. Então, ó, eu tô com a cor branca. Tudo que eu pintar agora aqui, ó, ele vai trazer a cor que tá lá atrás da imagem, tá vendo? Na verdade não é a cor, ele vai mostrar o que tá na imagem de trás, né? Dessa imagem aqui. Deixa eu aumentar aqui meu pincel, vou botar um pincel duro agora, até para mostrar o pincel mais duro. E ó, tá vendo? Ele tá fazendo uma máscara disso daqui. Ok, então um exemplo simples, tá? Mesma coisa, eu vou deletar isso aqui. Então, máscaras também são bastante úteis aqui. Ah, sei lá, eu não gostei dessa parte aqui do livro. Eu acabei deletando que é a minha imagem. Ó, se eu jogar a imagem assim, deixa eu ver. Ó, eu cancelaria, tá? Se você fizer isso. Sempre afasta a sua imagem e joga ela agora aqui, ó. Que ela já cai certinho e você não precisa ficar ajustando nada, ok? Aquela cor daquele livro, tá vendo? Eu não gostei muito. Vou pegar a ferramenta de seleção de varinha mágica, ó. Clico e seguro e mudo aqui, tá? Pra varinha mágica, que é a terceira. Pegar, ó, essa parte aqui, mas tá muito forte, né? Eu posso... E o vermelho aqui, ó, tá praticamente igual. Eu posso só tirar essa seleção ó, com Alt. Vem, faço isso daqui. Vou afastar aqui, ó. Pá, pá, pá. Vou aproximar. Ah, tá, foi, pronto. Só tirei aqui aquela seleção. Estou com aquela parte selecionada, eu escondo. Isso me ajuda, né, a selecionar. E agora tem umas ferramentas aqui dentro do Photoshop, né? A gente já falou de layer, a gente já falou de máscara. Agora tem uma outra aqui, que é essa parte aqui, que são os filtros, né? Eu tenho vários filtros aqui e eu quero jogar um filtro só para aquela parte ali, ó. E eu posso dar filtro de brightness e contraste para melhorar o contraste, deixar mais claro ou mais escuro, de levels de iluminação. Então, ó, ele tá já naquela parte ali e eu posso... Ó, opa, aqui, ó. Aqui no caso, ó, deixar mais escuro ou mais claro. Normalmente a gente mexe por aqui, ó. Normalmente a gente puxa esse aqui para cá. E vai ajustando. Tá, mas isso aqui é para deixar mais claro ou mais escuro. Esse não era... O level não era um exemplo que eu queria dar para vocês. Para esse caso aqui, eu tenho aqui esse de Color Balance. E aonde eu tá vendo, eu posso tirar um pouco desse magenta. E talvez botar aqui um pouco mais de ciano. Ó, se eu jogar mais para cá, ele vai ficar mais dessa cor. Posso tirar mais para cá. Vou mexendo aqui, vou botar um pouco mais de tom de azul. Ele já ficou um pouco menos assim, disfarçado. Se eu quiser voltar àquela seleção, eu clico nessa parte aqui, botão direito, e Intersect Mask with Selection. Então, ó, ele só volta à seleção que estava antes. Ah, não gostei disso aqui, não funcionou muito bem. Eu quero, talvez, mexer na saturação. Vou botar aqui um Hue Saturation e vou tirar um pouco a saturação, ó. E pronto, a cor já não tá aparecendo tanto. Eu posso jogar um pouco uma outra tonalidade um pouco melhor. Que eu defini que é um pouquinho melhor pra essa... Sabe? E ele não fica tão chamativo, tá vendo? Não tá aquele rosa tão chamativo. Porque é a mesma coisa, a gente poderia tirar um pouco esse tom de rosa. E isso que a gente vai fazer, né, nessa aula aqui dentro do clube de membros, tá, galera? Então... Blender a gente tá passando aqui de graça para vocês, mas essas aulas, esse conteúdo, tá? Vai ser de Photoshop e outros softwares vão estar ali dentro do clube de membros. Você pode deixar isso aqui porque fica
sabe, eu posso ligar, desligar e você sabe o que você mexeu em cada coisa disso aqui. Esse aqui já não tá fazendo tanta diferença, você pode até deletar. Acho que o delete funciona, o delete funciona aqui no Photoshop, ok? E aí, esses filtros, né, você pode também jogar um filtro geral, né? Eu clico aqui no último e não seleciono nada na minha imagem e vou jogar um filtro aqui, ó. Essa imagem está muito clara, de uma forma geral, assim. Então eu jogo um Brightness Contrast e vão ter vários outros filtros, tá? Que a gente vai usando. A gente diminui ou aumenta, ó, o Brightness aqui dessa imagem. Aumenta ou diminui o contraste. E tem outras formas aqui que vocês vão ajustando para essa imagem. E só para finalizar, se você quiser organizar sempre o seu arquivo, você pode botar aqui, ó, criar uma pasta. Você cria um grupo, você joga isso aqui para dentro desse grupo e joga para dentro desse grupo. Chama esse grupo aqui de filtros e pronto. Ó. Você esconde o grupo e ele esconde o filtro, todos os filtros. Ó, ele apaga todo mundo junto. E aqui a mesma coisa, você poderia fazer um grupo aqui só para as imagens e vai dar no mesmo. São pastinhas, né? São folders aqui, ó. E você pode abrir ela e diminuir, né? E manter mais organizado aqui o seu arquivo. Então, o que eu estou passando para vocês aqui é o básico do Photoshop. Então, ó, também temos a camada de Ambient Occlusion que eu também utilizo aqui para poder aparecer um pouco mais as sombras, né? Na pós-produção dessa imagem. Então, várias outras coisas que eu também vou mostrar. E, por exemplo, em outras cenas, ó, se eu tenho aqui, eu joguei aqui uma nova cena, eu jogo aqui, ó, nessa barrinha aqui, eu tenho aqui essa cena, e se eu jogar uma outra imagem aqui, ele vai abrir aqui uma nova aba pra gente com uma outra cena diferente, tá? Então, tá vendo? Eu só joguei essa cena pra cá, cliquei, arrastei, né, uma imagem, né, e ele já criou. São arquivos, são documentos de trabalho do Photoshop, né, diferentes. E aonde, por exemplo, aqui você achou que esse céu tá muito forte, então eu vou também ajustar se ele tiver... Se bem que o Felipe, cara, para essas imagens ele equilibrou bem essas luzes. E é isso que eu digo também, se a imagem já sai do render já praticamente perfeito, cara, é a melhor coisa porque você não precisa ajustar quase nada aqui, né? Ah, só não gostei desse... Tá meio escuro esse vidro, eu quero dar um reflexo. Aí são algumas técnicas, né, que a gente pode utilizar para poder fazer aqui, melhorar cada vez mais, né, o nosso render. Às vezes até dar uma luz aqui, eu faria isso de novo, mas no render, tá? Eu não faria na pós-produção, mas eu quero dar uma luz aqui para essa parte aqui, simular que isso aqui tá ligado, né? E aí a gente pode também no Photoshop fazer uma luz aqui, mas aí tem que mexer com sombra. Então por isso que eu prefiro às vezes já renderizar isso de novo. No Blender, né, é tão rápido que prefiro renderizar de novo, botar uma luz aqui mesmo no render e renderizar novamente. Ok, então é tudo isso que a gente vai aprender nesse tutorial para membros, tá? Isso aqui foi só uma demonstração bem rápida do que você vai ver nesse tutorial. Eu já dei aqui o básico para vocês e agora a gente vai se aprofundar aqui nessa pós-produção e tem muita coisa aqui ainda para você ver que vai deixar a imagem numa qualidade muito superior do que isso aqui, ok? A gente ainda vai melhorar muito mais essa qualidade. Só que eu vou mostrar de uma forma rápida o que eu faço assim para sair do render já praticamente perfeito. A imagem tem que sair do render praticamente perfeita. Jogou no Photoshop só para ajustar poucas coisas aqui, tá? Tudo isso aqui eu não estaria ajustando de recorte de imagem, eu não faria nada disso, eu só faria 3 passos que eu vou, ou 4 no máximo, assim, que eu vou mostrar para vocês aqui no nosso clube de membros. Então, se você decidir entrar aqui como membro no nível N2, você vai ter acesso antecipado a todos esses vídeos que a gente já tem dos tutoriais e também a esses vídeos que estão ficando exclusivos para membros desse nível N2, ok? Então, esse vídeo de pós-produção no Photoshop já está exclusivo para membros do nível N2. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, compartilhe aí com algum amigo e nos vemos lá no clube de membros para a gente continuar aqui esse tutorial.